Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje teremos uma aula de história sobre a Roma Antiga. E o tema da nossa aula de hoje é sobre o Império Romano. Após a morte de Marco Antônio, em 30 a.C., Otávio manteve em funcionamento as instituições republicanas, como o Senado e a magistratura. Porém, ele estabeleceu uma forma de governo que deu início ao Império Romano, denominado na época de Principado. No período em que esteve no poder, Otávio ficou conhecido como César Augusto, um título que garantia a ele poder sobre o Senado. Durante seu governo, os problemas e tensões sociais e políticas foram amenizados por intermédio de um programa denominado Pax Romana, que promoveu a pacificação interna por meio da repressão às províncias rebeldes. Simultaneamente, o processo expansionista de Roma continuou subjugando a Espanha, o Egito, a Germânia e os Balcãs. Sob o comando de Otávio, a Guarda Pretoriana, uma espécie de tropa de elite do exército, foi reorganizada para servir exclusivamente ao imperador e incumbida, entre outras funções, de garantir a manutenção da Pax Romana. A expansão do império e a política de pacificação contribuíram para a consolidação de Roma como autoridade central na região. Otávio também investiu na construção de edifícios e no incentivo à literatura e à arte. Em seu governo houve aumento do êxodo rural, o que gerou grande quantidade de indigentes nas cidades, que praticamente viviam à custa de subsídios governamentais. Para solucionar o problema e evitar revoltas sociais, Otávio instaurou a política pão e circo, que consistia em oferecer trigo a preços bem baixos para a plebe e espetáculos como lutas de gladiadores e corridas. Em oposição à relativa paz social e ao crescimento econômico e territorial, a política ficou muito conturbada após a morte de César Augusto. Sucederam-se no comando de Roma, até o século III, 4 dinastias de imperadores. Dinastia Júlio-Claudiana, fase marcada por conflitos internos sangrentos entre os senadores e os imperadores Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Nero foi responsável pelo incêndio de Roma e pela primeira perseguição aos cristãos. Dinastia dos Flávios, ou Flaviana. Esse foi o período de maior esplendor e grandiosidade de toda a história romana, conhecido como a Pax Romana. Os imperadores dessa época contaram com o apoio do exército, submeteram o Senado e governaram de forma despótica. Esses imperadores foram Vespasiano, Tito e Domiciano. A crise enfrentada pelo Império Romano após a morte de Nero possibilitou a ascensão da dinastia Flaviana. Vespasiano foi proclamado o primeiro imperador dessa dinastia pelos próprios soldados em Alexandria. Ele e os demais imperadores reforçaram o culto imperial a fim de assegurar o controle social no Império Romano. Dinastia dos Antoninos. Foi o período em que o Império atingiu seu maior domínio territorial, acompanhado de prosperidade econômica. O comércio desenvolveu-se e houve grande fluxo de capitais para Roma. O poder dos imperadores foi fortalecido ainda mais. Porém, em relação ao Senado, adotou-se uma política de conciliação. Essa dinastia teve os seguintes imperadores: Nerva, Trajano, Adriano, Antônio Pio, Marco Aurélio e Cômodo. Dinastia dos Severos. Na fase final desse período vai começar a crise do Império em função do êxodo urbano, da falta de papel-moeda, da inflação e da invasão dos bárbaros germanos nas fronteiras.
Essa instabilidade levou o império ao declínio. Os imperadores dessa dinastia foram os seguintes: Séptimo Severo, Caracalla, Heliogabalo e Severo Alexandre. O Império em crise. O Império Romano alcançou o auge de sua extensão territorial no governo de Adriano, 117 a 138. Quanto mais se expandia o território, maiores eram os problemas que os governantes tinham de administrar. A primeira grande crise enfrentada pelo Império ocorreu em 166, no governo de Marco Aurélio, quando o exército, enfraquecido por uma epidemia que os abatera, foi dividido entre a invasão da Germânia e a de Atenas, e a tentativa de anexação do território que atualmente conhecemos como República Tcheca e Eslováquia. Os germânicos venceram a campanha e adentraram o Império Romano. No século III, Roma vivenciou uma nova e prolongada crise. O alto custo, tanto financeiro quanto social, das investidas militares desacelerou o processo de expansão do império. A origem do colonato. Com a diminuição das guerras de conquista, a quantidade de escravos caiu, e como também era baixa a taxa de natalidade entre eles, houve queda na disponibilidade de mão de obra escravizada. Isso causou redução na produção de alimentos, que ficaram mais caros, gerando declínio do comércio e êxodo para fora do império em direção às áreas rurais. Para superar a crise, os proprietários de terras começaram a negociar com cidadãos romanos e oferecer-lhes lotes de terra para trabalhar. Em troca, eles tinham de entregar parte da produção ao proprietário. Esse sistema de trabalho ficou conhecido como colonato. Invasões e as migrações. Diversos povos que viviam nas fronteiras do Império, inclusive alguns que já haviam sido conquistados, aguardavam uma oportunidade para retomar suas terras e se libertar do controle de Roma. Ao observarem a instabilidade econômica e política em que o Império se encontrava, alguns desses povos começaram, no ano de 260, a adentrar as fronteiras. Após passarem pelas frentes de defesa, já bastante enfraquecidas, os invasores encontraram cidades desarmadas e sem tradição de defesa, que foram facilmente conquistadas. Com isso, houve redução na arrecadação de impostos, acompanhada do aumento progressivo nos custos com o exército. A tetrarquia. A redução na arrecadação de impostos e o aumento dos custos causaram gradualmente um colapso na economia romana. Os moradores das cidades que sofriam com altos impostos e declínio da qualidade de vida começaram a migrar para locais com melhor infraestrutura, fazendo com que as cidades permanecessem apenas a populações pobres. Com o objetivo de reorganizar o império, em 284, o soldado Diocleciano assumiu o poder e escolheu mais 3 pessoas que pudessem dividir a gestão do território. Esse sistema foi chamado de tetrarquia. Diocleciano ficou responsável pela prefeitura do Oriente, com capital em Nicomédia. A Galério coube a prefeitura de Ilíria, com capital em Sírmio. Maximiano governou a prefeitura da Itália, com capital em Milão. E Constâncio dirigiu a prefeitura de Gales, com capital em Tréveris. Roma permaneceu a capital do Império Romano. A divisão administrativa do Império possibilitou uma nova tentativa de expansão de influência e territorial, o que resultou em mais aumento de impostos. Diocleciano tentou fazer reformas econômicas, mas não obteve sucesso. Simultaneamente, iniciou uma perseguição aos cristãos, que no ano de 303 representavam 8% da população do Império, considerados inimigos por não cultuarem os deuses romanos. Em 305, Diocleciano abdicou do poder,
seguido por Maximiliano. Com isso, Constâncio tornou-se governante de toda a parte ocidental do império e Galério da parte oriental. As transformações no Império Romano. Com a morte de Constâncio, em 306, o filho dele, Constantino, foi proclamado imperador pelo exército que o servia em Bretanha. Constantino deu início ao processo de reunificação do império, o que foi alcançado em 312. Conta a tradição que durante as batalhas para a reunificação do império, Constantino sonhou com uma cruz, fato que o teria incentivado a publicar o Édito de Milão, em 313, que garantia liberdade religiosa a todo o império, incluindo aos cristãos. Em 324, Constantino transferiu a capital do Império Romano para a antiga cidade de Bizâncio, no Oriente, que denominou de Nova Roma, ou Constantinopla, atual Istambul, na Turquia. Em 337, ciente de que uma doença o levaria à morte, Constantino solicitou aos bispos que fosse batizado como um cristão e, seguindo a tradição de Diocleciano, dividiu a administração do império entre seus 3 filhos. A divisão do Império Romano. As gerações que sucederam Constantino no poder enfrentaram diversos obstáculos para manter o império intacto: invasões de diferentes povos, conflitos religiosos internos, dificuldades econômicas e insatisfação da população por causa dos altos impostos. Em 378, o último monarca do Império Romano unificado assumiu o poder, Teodósio. Ele conseguiu impedir a invasão dos godos e, em 392, oficializou o cristianismo como única religião permitida no Império. Com a morte dele, o reino foi oficialmente dividido entre seus 2 filhos. Os territórios do Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, ficaram sob a liderança de Arcádio, e os territórios do Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, ficaram com Honório. A queda do Império Romano do Ocidente. A divisão do Império Romano em Ocidente e Oriente coincidiu com uma grande sequência de invasões e migrações de povos vizinhos. As sucessivas migrações enfraqueceram cada vez mais as estruturas do Império, até que, em 476, o imperador Rômulo Augusto foi deposto pelo germânico Odoacro, que se declarou rei da Itália. Já o Império Romano do Oriente conseguiu proteger-se dos invasores e se manteve por mais 1000 anos. Espero que tenham entendido o vídeo sobre o Império Romano. Deem um like, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo.